Olá, vou pedir para todo mundo ir voltando para os assentos. A gente vai agora para o nosso último painel, painel 3, em que a gente vai falar sobre a tokenização um pouco mais na prática, a partir de alguns casos que a gente vai discutir aqui. Então, o painel é protocolo TDIC, como smart contracts de securitização funcionam na prática. E, para conversar com a gente sobre o tema, eu vou chamar aqui o Daniel Cocchieri, que é o CEO da LIC, o Bruno Cabuto, que é o CTO da LIC, o Henrique Lisboa, que é sócio da VBSO Advogados, e a Carla Lopes, que é executiva de vendas do Oliveira Trust. Já podem vir para cá. Oi, gente, boa tarde. Bom, eu acho que a gente tem bastante coisa interessante, acho, para a gente conversar nesse painel, não só como o TDIC, como um caso, mas acho que também para as perspectivas para além do TDIC, né? Acho que tem essas duas coisas. Eu queria começar bem brevemente, acho que uns 5 minutinhos, aí vocês fiquem à vontade, porque eu sei que todos estiveram envolvidos no processo do TDIC, mas para explicar o que é o TDIC, né? Exatamente para o público entender. Aí, quem quiser falar, fica à vontade, depois a gente parte para as perguntas. Eu vou começar, então, João. Tá. Olá, pessoal, boa tarde. Muito prazer estar aqui, obrigada. Eu acho que vale para todo mundo ficar na mesma página, acho que essa que é a sua intenção, né? Falar um pouco de como é que foi a operação que a gente fez, o TDIC que a gente fez em especial, para vocês entenderem um pouco do que foi esse protocolo, como é que foi a experiência dessa operação. Essa operação foi realizada pelo VBSO, a OT e a LIC, tá? E o que a gente fez foi emular dentro de um token de FDIC, a gente falou de TDIC, né? Token de investimento em direitos creditórios, a gente chamou assim. A gente emulou ali dentro um FDIC. Né? Quando você pensa em FDIC, que você tem ali todo o regulamento, toda a norma e todo o regulamento do produto, a gente colocou tudo isso no protocolo, né, do TDIC. Por trás tinha a tecnologia do blockchain e o smart contract. Quem foram os entes aqui envolvidos nessa nossa operação que a gente fez? A gente tinha um tokenista sênior, um tokenista subordinado, o direito creditório eram notas comerciais, e a gente tinha o protocolo rodando, com todos os controles eram executados ali no protocolo, e a Oliveira Trust ela fez a parte da liquidação financeira e fez o controle do lastro da operação, dos ativos, né? A gente teve ali um excesso de zelo com essa operação. A gente decidiu abrir a conta corrente para o TDIC dentro da Oliveira, para a Oliveira cuidar dessa parte que é o vai e vem, né, com relação ao dinheiro real, até, de que vai para lá e para cá. E a gente também, como a Oliveira estava cuidando do lastro da operação, a gente duplicou um controle da operação, que é a verificação do arquivo QNAB, porque quando você faz um TDIC, que você recebe o arquivo QNAB para poder fazer a verificação e ver o critério de elegibilidade, ver se aqueles direitos creditórios se encaixam naquela operação, se aquela operação pode, de fato, acontecer. Estava acontecendo no protocolo toda essa verificação, mas a gente também duplicou, fez um double check ali. A gente tem um sistema proprietário interno, que é o sistema que a gente usa para fazer a verificação do lastro de todas as condições ali da sessão, e a gente verificou também. Então, a parte que o Oliveira Trust participou dessa operação foi essa a parte financeira, do controle financeiro da operação, essa verificação de lastro e a custódia ali do ativo. E essa foi a operação que a gente fez, era uma operação revolvente. Então, o protocolo estava programado para ficar fazendo essa operação o tempo inteiro, né? Tinha dinheiro, tinha direito creditório para ser ofertado, o protocolo executava e a operação acontecia. E a gente fazia essa paridade que a gente chama aqui no mundo real. Essa foi a operação que a gente executou. Falando rapidinho, essa foi a nossa operação aqui, esse foi o token de FDIC. Eu vou partir, então, para as perguntas. Como você começou, Carla, eu vou partir agora para as perguntas para o Henrique, primeiro, para começar. Henrique, da perspectiva jurídica mesmo, né, regulatória, como foi o processo de desenvolvimento, né, do TDIC? E teve alguma, imagino que sim, as especificidades pensando no caso da tokenização e, enfim, de toda a criação mesmo desse produto, né? Claro. Boa tarde a todos, pessoal. Agradeço aí o convite de poder participar aqui do evento. Sou Henrique Lisboa, sou sócio da área de mercado de capitais, direito bancário, ativos digitais do VBSO Advogados. E bem em linha com o que a Carla já mencionou, né, olhando principalmente para essa primeira operação, né, do TDIC, que
foi feita em conjunto pela gente, pela LIC, pelo OT e pelo Itaú BBA, né, que foi bastante emblemática. Do ponto de vista jurídico, né, o TDIC foi pensado como um arcabouço contratual que permitisse a criação de uma estrutura revolvente de aquisição de direitos creditórios, né, bem usando o tema aqui da Carla, emulando, né, o funcionamento de uma estrutura de securitização tradicional e principalmente de um FDIC, né, de um fundo de investimento em direitos creditórios, mas sem necessariamente utilizar, né, da perspectiva do investidor, um produto do mercado de capitais tradicional, né. Então, do ponto de vista jurídico, esse primeiro TDIC que foi feito, ele era formalizado por meio de um contrato de promessa de cessão de direitos creditórios, né, que eram notas comerciais, cumulado com um termo de emissão de token, né. Então, o Daniel e o Bruno vão poder explicar o funcionamento tecnológico, né, mas a ideia aqui é que cada um desses recebíveis fosse tokenizado, né, dentro da tecnologia DLT blockchain da LIC, né, e você tivesse uma segunda camada de tokenização, né, que a gente apelidou de token master ou token TDIC, né, que de fato era o token adquirido aí pelo investidor da operação. E esse token ele funciona tanto quanto o ativo que era adquirido pelo investidor, como principalmente, né, o smart contract, né, o contrato inteligente, que vai fazer toda aquela função de controle de critérios de elegibilidade, né, de índice de monitoramento, de eventos de avaliação que existiria sendo controlado aí pelo gestor, né, dentro de um fundo de investimento, dentro de uma operação tradicional, tá? Então, essa foi a forma como foi pensado esse primeiro TDIC, né? E os grandes desafios, né? Primeiro é explicar o que é um TDIC, né? Exatamente isso que a gente está fazendo aqui, né? E conseguir enquadrar, né, esse produto dentro das regras do mercado de capitais, principalmente pensando, né, em escalar e em aumentar o acesso desse produto aos investidores. Nessa primeira operação, ela foi feita via colocação privada, tanto para testar a tecnologia, quanto exatamente para a gente conseguir criar, né, esse investimento sem que ele necessariamente fosse caracterizado como valor imobiliário, tá? Um segundo TDIC que também foi feito aqui, né, por LIC, OT, a gente já partiu para a ideia de usar um certificado de recebível, né, que já era um produto mais do mercado tradicional de securitização. E nesse desafio de conseguir escalar o produto, de conseguir acessar investidores, eu acho que o tema do TDIC ele se casa perfeitamente com as falas do primeiro painel, né, da securitização 3.0 e com essa ideia da CVM, né, que Marina e João trouxeram, o Bruno depois complementou no painel seguinte, de reformar as regras do 88, né, e de possibilitar aí um acesso maior da tokenização de recebíveis aos investidores em geral, né? Tendo em vista que o TDIC, enquanto protocolo, né, como o Daniel vai poder explicar melhor em seguida, ele é bastante flexível e ele se enquadra a diversas operações, né? Mas sempre que você se utiliza de um produto do mercado de capitais tradicional, né, ainda que você traga ganhos de eficiência via o acréscimo, né, do protocolo do TDIC, você acaba também trazendo os mesmos custos com prestadores de serviço, né, e custos de observância do mercado de capitais tradicional, né? Então, você poderia hoje utilizar o TDIC dentro de uma oferta de crowdfunding, né, da Resolução 88. Por outro lado, você está limitado, né, aos limites ali de captação por oferta de cada uma dessas operações, o que diminui, né, a possibilidade de você expandir o produto. Então, hoje, eu acho que o grande desafio é encontrar realmente um arcabouço regulatório dentro do mercado de capitais tradicional. Eu acho que as reformas que devem vir aí da CVM vão se enquadrar bastante com a expansão do uso, né, desse produto, desse TDIC, pelo mercado de capitais. Perfeito. Queria perguntar de novo para a Carla os desafios e as diferenças do ponto de vista de administração mesmo desse produto, da gestão do produto. Se teve também um desafio, como o Henrique falou, de explicar para as pessoas, às vezes um desafio até interno também, dentro da própria empresa, de fazer todo mundo entender como funciona, porque é uma novidade, né? Como que foi também esse processo? Eu acho que um dos maiores desafios é o educacional, que é o que você está colocando, né? E aí não é só o educacional interno, não. Eu acho que o educacional externo é mais desafio, é mais desafiador, porque a ferramenta é uma ferramenta muito bacana quando você pensa em redução de custos. A gente falou isso aqui agora, né? Você aperta muito menos botão. Quando eu falo apertar menos botão, é acionar menos pessoas dentro de casa. Você precisa de menos entes envolvidos, né? O protocolo nessa operação ele realizou todos os controles.
Quando você pensa na perspectiva do administrador, para um administrador dentro de casa, rodar um FDIC, apurar uma cota, ele passa por diversas áreas, ele tem que, o produto passa por diversas pessoas, você aperta diversos botões, isso gera um custo de sistema e um custo de homem-hora muito maior, né? E aí, quando você vê o potencial dessa ferramenta, eu acho que fica faltando um educacional para os estruturadores entenderem que essa ferramenta está disponível na prateleira e utilizarem mais essa ferramenta, porque é muito possível você fazer produtos que se encaixem nessa estrutura por um custo muito mais interessante, né, e com uma governança também muito mais interessante, uma governança automatizada. A governança automatizada, né, os controles automatizados são os melhores controles. Quando você olha dentro de casa, assim, a gente tem, estou usando a perspectiva mesmo do administrador, né? O administrador tem verificações de controles internos, a gente tem área de controles internos, né? Que ficam ali levantando, apontando os gaps e tudo mais. Quando você tem um gap dentro de casa para você sanar e você cria um mitigante para esse gap, e esse mitigante é um mitigante, enfim, manual, um mitigante que precisa de uma intervenção humana, ele é muito mais frágil. Às vezes, a gente tem que lançar a mão desse tipo de mitigante, porque é o que dá para fazer no momento. A gente não tem ainda uma estratégia, tem que sair com uma solução tática, né? Agora, quando você vai para o protocolo, que está tudo automatizado lá dentro, é uma governança muito, muito mais interessante e, como a gente está falando aqui, num custo muito melhor. Então, falta um educacional, porque eu acho que os estruturadores não olham para essa ferramenta ainda com todo o potencial dela, com as vantagens dela, com muitas operações se encaixam ali, e acho que a gente ainda precisa usar mais. Vou chegar no Daniel e no Bruno já, mas antes só uma pergunta, Carla. Surpreendeu para vocês, dentro do Oliveira, o resultado, esses ganhos, ou já estava meio na expectativa, né, quando vocês começaram o processo de adotar a tokenização? O processo demorou, assim, foi uma criança, né? 9 meses. Então, não dá para dizer que surpreendeu, porque a gente já veio na construção com uma expectativa que, na verdade, se concretizou. Então, foi exatamente o que a gente estava pensando, assim, em termos de otimização, sim. Demorou um pouquinho, assim, esse primeiro bebê aí demorou 9 meses. O importante é que nasceu, né? Eu queria aproveitar para perguntar para o Daniel. A Carla tocou nesse ponto da educação, que eu acho que é muito legal, e vocês, na LIC, vocês fazem muitos processos, né, de tokenização. Como vocês têm visto, não só esse desafio, acho, da educação, mas a evolução da visão do mercado, né? Eu imagino que lá, quando vocês comentavam do TDIC no início, a receptividade era menor, o conhecimento sobre o processo também era menor. Como tem sido também essa evolução? Bom, boa tarde. Muito feliz em estar aqui, ver todos aqui. Acho que a iniciativa de montar o Token Summit Brasil, partiu da LIC, OT, VBSO, e ver concretizando. Primeiro, agradecer todo o time que estava por trás. E acho que é a primeira vez que eu vou falar, eu vou abrir mais um pouco para o mercado o que é o TDIC. Né? O TDIC, para a gente só lembrar, a primeira operação a gente liquidou em outubro de 2023. Né? Então, o protocolo ele existe já há 2 anos, quase 2 anos. Né? E ele demorou, como a Carla bem lembrou, 9 meses antes. Então, a gente está falando de TDIC, talvez desde 22, como protocolo, como conceito, como ideia. E aí vem essa questão da educação. Né? O que é o TDIC? Né? A gente sempre tem muita dificuldade de falar o que é o TDIC. Ele é um protocolo, ele é um produto, ele é regulado, ele não é. O que ele faz, por que ele pode melhorar, qual é a eficiência, etc. E acho que nesses 2 anos a gente falou muito do conceito, mas a ideia hoje é eu mostrar para todo mundo um pouco mais do que é o TDIC, de um jeito lúdico, visual até. Então, eu preparei 2 slides, até quebrei um pouco o protocolo dos painéis, pela dificuldade de falar o que é um TDIC. Né? Como é que eu vou explicar para todos vocês o que é um smart contract, como trabalha um contrato inteligente, por que é melhor ou pior, de todos esses processos que a Carla bem comentou aqui, de eficiência, de automatização. A gente comentou aqui, eu não sei se o slide está no ponto. Precisaríamos ver com a equipe. Se Mas se não tiver, enquanto isso, a gente vai tocando o painel e a gente volta para a apresentação. Se já tiver, já tá. Pode ser o outro. Então, assim, gente, esse aqui é o TDIC. Né? O TDIC, né? Esse aqui é o... Pouca coisa. Agora todo mundo vai achar que é complicado. Agora compliquei mais, né, Carla? Isso aqui é o TDIC. Foi rápido, está aqui. Assim, espera aí que eu vou baixar aqui para o pessoal ver. Mas o que é o TDIC? Né? Assim, primeiro, o TDIC ele não é um token.
como muita gente acha. A TDIC é um token, ele é mais do que um token, né? Quando a gente fala de tokenização, a primeira coisa que vem na mente é ali que está quase 5 anos nessa tese, e eu sempre falo assim, eu escutava muito um token oco, um token fichinha de quermesse. O que é um token fichinha de quermesse? Eu crio um token em uma rede blockchain que não tem nada dentro dele. Ele é simplesmente um número dentro da rede. O TDIC não é um token oco, não é um token fichinha de quermesse. O TDIC ele é um conjunto de contratos, e acho que essa imagem que eu pedi para a Dani, inclusive a gente criou junto, são vários contratos que controlam e orquestram uma operação de crédito estruturado. Cada ponto rosa é um contrato? Só para entender. Pô, isso podia ser um quadrado, ia ser mais fácil falar. O que é isso aqui mesmo? Hexágono. Isso. Obrigado, pessoal. Cada hexágono é um contrato que orquestra uma parte da operação. Então, quando a gente pega aquele contrato de despesas lá em cima, ele é um smart contract que foi construído para controlar todas as despesas de uma estrutura de crédito, seja de securitização ou de uma estrutura de um fundo. Então, todas aquelas despesas que tem no patrimônio separado, ele está programado dentro daquele contrato para aquele contrato cuidar dessa etapa. O que eu posso pagar e para quem que eu vou pagar essa despesa, né? Então, quando a gente vem para um account manager, ou um governança, um financial, a stablecoin é o dinheiro tokenizado dentro da estrutura, aquele originator pool, são todo o lastro de uma operação, são os ativos tokenizados, né? Aí os nomes aqui é nome de desenvolvedor, tá, gente? Eu não tive tempo, né? Originator pool, que é a piscina de... E tem um principal que a gente destacou, que é o Treasury Manager. O que seria o smart contract do Treasury Manager? Então, assim, acho que a maioria aqui entende de operação estruturada. Pense em uma conta centralizadora de uma operação estruturada, que dentro daquela conta é onde tem toda a movimentação financeira, do que pode pagar de despesa, do que pode pagar em uma sessão, quando compra aquele lastro. O Tranche Token é o passivo. Então, em uma operação, vamos vestir o TDIC de um CR, né? Então, dentro de um CR, eu tenho o passivo, que foi emitido, cota sênior, subordinada, mezanino, com as regras de pagamento, a sênior é CDI mais alguma coisa, a subordinada isso, a mezanino isso, vou amortizar tanto de juros, vou pagar juros, vou amortizar de principal, qual que é o cronograma de pagamento desse passivo. Então, penso que está tudo naquele tranche token, essas regras. E é ele que vai controlar, vai calcular e vai executar essas regras. O Treasury Manager é onde está o dinheiro da operação. Então, se eu tenho que pagar um passivo e foi controlado por aquele lá de cima, quando ele fala eu tenho que pagar X, ele vai no Treasury Manager e vê se tem dinheiro para pagar. Eu tenho dinheiro para pagar? Se a gente pegar a analogia da infraestrutura atual, você vai numa conta centralizadora, tem dinheiro para pagar isso? É muito similar, só que tudo programado em smart contract. E acho que o legal, mais do que automatizado, poucas pessoas entendem, porque é muito técnico, ele é autônomo, que é diferente. Ele não é só automatizado. Se eu tenho uma regra, que quando a gente vai para o lado jurídico, está num contrato que alguém escreveu, o que ele precisa é só executar de maneira autônoma, né? É um pouco diferente o conceito, né? Não é automatizado, ele é autônomo. Ele não tem que falar com ninguém. Ele não tem que ninguém checar aquilo. Porque aquilo está em um contrato jurídico que alguém assinou. As partes, devedor, emissor, investidor. Então, ele tem que só executar. E quando a gente põe uma regra dessa dentro desses contratos, então, um contrato de elegibilidade, toda a parte de cessão, elegibilidade que vocês devem estar, está naquele contrato, né? Então, assim, esse é um pouco do TDIC. O que é o TDIC? Ele é um conjunto de contratos inteligentes que orquestram uma operação de dívida estruturada em blockchain, né? Então, isso aqui ninguém nunca viu, tá, pessoal? Vocês são em primeira mão, porque eu tenho... É legal, assim, não sei se todo mundo conhece o Robert Lee, que é o fundador da Avenue. Uma vez eu estava falando com ele falou assim, ó, você tem que fazer sem falar o que você faz, mas não como para o mercado. Principalmente por causa dos seus concorrentes, né? Por que eu vou falar o como? Eu vou falar o que eu faço. Então, depois de 2 anos, a gente está falando como a gente faz, um pouco mais. Só que isso é um picture um pouco para trás, né? A gente continua desenvolvendo o protocolo para melhorar toda essa infraestrutura. E o Bruno levantou o dedo, já ia te chamar, inclusive, porque acho que uma dúvida que pode estar na cabeça de muita gente é do ponto de vista de tecnologia, como funcionou para fazer tudo isso. Não sou da área de tecnologia, mas eu chuto que não foi simples, né? Não, agora eu vou dizer o como, tá, Dani? Eu vou abrir aqui a tela. Todos os detalhes.
Turma, meu nome é Bruno, prazer estar aqui com vocês. Sou de tecnologia, então não entendo muito a fundo, estou aprendendo com todos vocês aqui, mas disso daqui eu entendo. Então, contar um pouquinho para vocês do como, né? Então, assim, por que não é só tirar print disso e qualquer desenvolvedor blockchain consegue fazer, né? Fala, poxa, legal, são esses smart contracts, eu vou pegar o que está no instrumento e eu vou colocar na blockchain e está funcionando. Como o Dani disse, eles são autônomos, né? Essa é a primeira parte, né? Acho que a primeira parte é colocar o que está escrito nos contratos, nos instrumentos, em contratos inteligentes. Eu acho que essa é a primeira parte que qualquer desenvolvedor blockchain consegue fazer. Eu acho que o segundo ponto, a segunda mágica que é o que a gente faz, é configurar eles de uma maneira correta, que eles consigam se eu não digo auto-executar, mas eles gerarem eventos quando a hora certa chegar e o evento da maneira correta, o juro correto, o pagamento correto. Ainda assim, não é o segredo. Então, se a gente olhar aqui de uma maneira lúdica, eu não vou falar o segredo, tá? Não vou abrir o código, mas o que está no mundo blockchain não conversa com o mundo off-chain, que é o que a gente fala, é o nosso mundo, o mundo de sistemas, o que a gente usa em aplicativos, são os sistemas de banco, eles não conversam. Então, qual que é a mágica aqui? É a maneira que a gente construiu, a gente primeiro modularizou cada etapa, e aí a gente chama de TDIC, cada pedacinho é um blockchain, e essas partes vermelhinhas aqui, a gente pode, de uma maneira lúdica, entender que são os eventos que vão ocorrendo ao longo do tempo. Então, ele fica um evento solto ali, né? E aí entra a nossa tecnologia da Leak, eu vou vender aqui para todo mundo. Não, tá? Tem um outro slide que acho que vai te ajudar. Não, mas tu não tem precisa não, só não que esse aqui eu já estou agarrado nele. Pode tirar o layout. Eu tô agarrado nele aqui. Então, esses pontinhos em rosa aqui, em vermelhinho, são os gatilhos que fazem com que o nosso sistema consiga lá buscar a transação e se comunicar com o mundo real. E aí entra um mundo paralelo ocorrendo, né? O mundo da blockchain, a stablecoin, a queima do dinheiro e o que acontece no mundo real. Então, a mágica do TDIC, junto com o que acontece no mundo off-chain, que é o que a gente fala, que é o nosso mundo real, é onde a Leak opera. Então, não adianta só construir contratos inteligentes, porque isso qualquer desenvolvedor com um pouquinho de tempo vai conseguir fazer. Não adianta também gerar os eventos. A mágica é como a gente orquestra isso, né? E como que a gente coloca isso de uma maneira, aí entra a tecnologia blockchain, de uma maneira auditável, né? Então, hoje em dia, existem diversas entidades de auditoria públicas que qualquer pessoa consegue ligar para a Leak ou ligar, enfim, falar assim, eu quero auditar todos os contratos, eu quero entender se o que está no meu instrumento ocorreu, quando ocorreu, tudo isso é auditável. Então, e também uma outra coisa legal que a gente faz com a nossa vivência de 5 anos de mercado, né, de securitização agora, mais recente, mas com blockchain, a gente tem um domínio do que colocar, do que inserir no mundo real, mundo off-chain, que é o que eu estou falando, e do que vai para a blockchain, porque isso também demanda experiência, né? Então, quanto mais informação se coloca na blockchain, mais cara fica a operação. E aí fica o contrário do que a gente vem falando aqui, né? Uma operação cara, uma operação barata. Então, a gente precisa ter essa sabedoria aqui, aí entra anos de experiência do que vai no mundo blockchain e do que vai na off-chain. E aí, falando para vocês alguns exemplos, né? O que vai no mundo off-chain? Dados sensíveis, cadastro, os contratos físicos em si, né? E o que vai na blockchain? Os eventos, que são auditáveis. Então, aí entra a governança, aí entra a segurança. Até outro dia, a gente estava conversando com um cliente nosso, e o cliente nosso levantou a bandeira e falou assim, olha, eu quero ver os ativos, eu quero ver os contratos na blockchain, porque é algo que eles não têm acesso, né? Ninguém pede, me dá aqui o endereço da blockchain, parece um monte de tela preta Matrix, né? Uma coisa meio difícil de entender o que está lá. A gente, legal, vamos ver. A gente pegou ativos, pegou o contrato, falou, está aqui na blockchain. E aí depois acho que a gente pode evoluir até essa conversa para entender um pouco do futuro em relação à tecnologia, né? Que eu tenho algumas visões, mas só para tentar traduzir um pouco do que não é só os smart contracts, né? Como eles se conversam, como eles geram eventos e como que a gente, com o nosso sistema Leak, vai lá buscar esse evento e conversa com o mundo real. Acho que é aí que está um pouco da mágica do que acontece. Tem um outro slide, se quiser deixar aqui também, já, até para a gente passar aí, que é exatamente um exemplo de como um contrato conversa com o outro para executar algum evento. Não sei se vocês podem passar o outro slide, que é esse aqui, né? Então, vocês pensem que eu tenho um token sênior, e podem pensar aqui, e numa das conversas com a Carla, ela trouxe um ponto que a gente pode vestir o TDIC de um CR, de um CRI, de um CRA,
de uma debenture ou de outra estrutura, né? Então, o TDIC, eu posso colocar ele... Então, quando vocês lê ali token sênior, pode ser um token sênior, que é o TDIC, mas poderia ser uma cota sênior de um CR. Tá? Então, você tem ali uma cota sênior que ela tem uma regra. Né? Eu tenho que pagar um CDI alguma coisa, um PCA, enfim, não sei qual que... Vamos pensar numa regra, que no dia tal tem um pagamento e tem a regra desse pagamento. Então, essa regra está naquele contrato. O Treasury, como eu falei, ele é meio que a contabilidade da operação. Lá onde está o dinheiro da operação e lá tem as regras para onde esse dinheiro pode ir. Isso é um ponto importante aqui, porque o dinheiro ele não é movimentado numa estrutura dessa a bel prazer do Daniel, do Marcelo, que é o CFO, ou de ninguém. O dinheiro está preso em regras, em smart contract, ele não consegue ser movimentado a não ser naquelas regras que estão programadas. E essas regras né, em uma operação estruturada, geralmente se define qual é a finalidade do dinheiro. Quais são as despesas que vão ser pagas do patrimônio separado, esse dinheiro vai comprar que tipo de ativo, como, etc. O que eu vou pagar para o investidor. Então, o Treasury tem essa missão de controlar esse dinheiro para que o dinheiro não vá para lugar que não deveria. E aqui tem o contrato da stablecoin, que aqui é o dinheiro tokenizado. Então, para que as coisas funcionem bem, eu preciso tokenizar o dinheiro. E aqui entra muito uma agenda do Drex, para quem está acompanhando um pouco, do dinheiro tokenizado, ou em algum momento nós vamos ter uma stablecoin de mercado, onde o mercado todo vai poder usar o dinheiro tokenizado de maneira confiável. Mas, basicamente, o Treasury ele vai lá, calculou no sênior APU, pagamento e tudo mais, viu se tem dinheiro, pegou o dinheiro no contrato e transferiu o pagamento da sênior, tudo de maneira autônoma. Que aqui, se a gente for para o normal, é um pagamento de uma cota de um ativo ali, né? Mas tudo isso feito de maneira programada e como aqui são 3 contratos diferentes conversando entre si, validando regras e executando regras, sem ninguém ter que checar, apertar botão. Aí muitos me perguntam, e se mudar a regra? Se mudar a regra, tem que ter uma assembleia e tem que chamar os envolvidos para mudar a regra e se emitir outro contrato no blockchain, né? Assim, dando, né, algumas perguntas que às vezes é normal me perguntarem, pô, mas não pode mudar as regras, mas as regras mudam muitas vezes em operação, né? Como é que faz nesse caso? Então, esse aqui é um exemplo bem legal, bem lúdico de entender como funciona o protocolo. E aí vai ter vários outros contratos que eu mostrei que tem esse mesmo tipo de interação. Então, assim, você pega ali o token sênior, eu tenho um CDI, que é um índice. Eu tenho lá um smart contract só para trazer os índices para dentro do blockchain, o CDI, o IPCA. Porque para calcular, por exemplo, ali o valor, ele tem que ter o CDI mais e fazer o cálculo matemático. Então, você tem, mais ou menos isso é o TDIC. Eu prometo que eu não vou sequestrar mais o papo, mas só para complementar, para não perder o gancho, qualquer operação, seja ela nos aplicativos que a gente tem no celular ou no que a gente está falando aqui na LIC, eventualmente um erro acontece. Nenhuma operação é prova de falha. Mas onde é que está o benefício da gente ter tudo rastreado, todos os passos que ocorreram ou que deveriam ocorrer na blockchain? Porque quando ocorre um erro, eu posso dizer quase com 100% de certeza que os erros que ocorrem na operação são sempre no mundo off-chain. A gente volta para o mundo on-chain, entende, vê o que deveria ter acontecido e faz um reprocessamento. É muito mais fácil. Acho que algum dos colegas aqui falou sobre, não sei se foi o Freitas, alguém falou sobre essa dificuldade de fazer reprocessamento, de checar. Acho que o Freitas falou, né? Cada um pega 10 aqui. A gente não precisa fazer isso quando está tudo rastreado na blockchain. Então, esse é um dos benefícios também. Então, a nossa operação, no fim do dia, ela acaba ficando à prova de balas, porque a gente consegue refazer tudo a partir de uma perspectiva que é um livro-razão. A blockchain nada mais é do que um livro-razão, fazer uma analogia, e executar aquilo desde o momento que foi identificado o ponto de falha. Perfeito. Eu queria perguntar para o Henrique de novo, porque como foi o processo de garantir que tudo isso poderia ser feito, né, do jeito que estava sendo planejado, né? E imagino novamente que não foi algo simples, né? Exato. Como foi comentado aqui, foram 9 meses, tanto o desenvolvimento da tecnologia, mas eu diria que o arcabouço jurídico foi o que deu mais trabalho aí para levar esses 9 meses de desenvolvimento, né? Primeiro, de como pensar, né, essa primeira operação, de como formatar esse documento fundamental, como eu comentei nesse primeiro dia, que foi um contrato de promessa de cessão acumulado com a emissão dos tokens, né? Porque tudo isso no mundo off-chain, né, do ponto de vista jurídico, tem que estar refletido nessa documentação, né? Então, o que vai ser controlado por esses protocolos, né, por esses smart contracts dentro dessa operação, né? Então, esse nosso contrato de promessa de cessão, até
na linha de tentar emular um FDIC, ele trouxe muito um caráter de um regulamento no sentido de trazer ali eventos de avaliação, eventos de liquidação, índices de monitoramento, né, monitoramento da subordinação mínima, né, e principalmente o monitoramento dos critérios de elegibilidade, né, e com isso também definindo papéis, agregando a dupla checagem por parte da OT para garantir, né, que além de você ter isso de forma automática sendo processado, né, na blockchain via os contratos inteligentes, mas tendo também uma checagem no mundo off-chain para dar garantia para o investidor, né, de que não está entrando ali nenhum recebível na operação que não tivesse adequado aos critérios de elegibilidade, né, ou então que o monitoramento está sendo feito de modo que possa, né, disparar os eventos que estão aqui na tela, né, esses controles principalmente de pagamentos, né. Como o Daniel e o Bruno comentaram, esse protocolo em si é uma estrutura extremamente flexível, né, que a gente pode agregar para as mais diferentes operações do mercado de capitais que lidem com, né, a revolvência, a aquisição de direitos creditórios, né. E, para isso, a gente sempre vai ter que refletir no documento da emissão. Então, o segundo TDIC foi feito via um certificado de recebível. Então, o seu termo de securitização foi que trouxe, né, a emissão desses tokens, né, tanto o token de cada um dos recebíveis, que eram laço da operação, quanto o token TDIC, né, que dava ao investidor a titularidade do CR e que tinha também esse componente aí de controle via contratos inteligentes de todo esse arcabouço aí da operação, da revolvência e da aquisição e monitoramento dos direitos creditórios. Perfeito. João, deixa eu só fazer um complemento. Assim, eu acho que exatamente essa execução autônoma que o Daniel falou, que traz muita confiabilidade, e aí acho que esses são os diferenciais da governança, que eu falei logo no início. Então, essa execução autônoma e essa beleza da auditoria em tempo real, que foi o que você falou, né, Bruno? E apesar dessa flexibilidade que você colocou, fica tudo registrado, né? A gente vai no protocolo, você olha para trás e você vê exatamente como as coisas aconteceram no tempo que elas aconteceram, e se a gente carecer de uma assembleia para fazer uma alteração, ok, vai ficar registrado que dali para frente foi assim, dali para trás foi assado. E isso também tem uma beleza aqui. E eu acho que, também fazendo um gancho lá com o que a Marina falou no início, outra beleza que eu vejo aqui nesse universo que a gente colocou aqui agora há pouco, nesse slide que o Daniel trouxe, você tira os entes, que foi o que a gente fez aqui, né? Mas você não tira o controle. Foi o que a Marina falou, né? Hoje o mercado ele tem um emaranhado aqui de entes responsáveis, e a gente fica muito um cuidando da responsabilidade, olhando a responsabilidade do outro, um cuidando do outro, sabe? A 175 ela veio tentar fazer isso, ela veio tentar reduzir o custo de observância, né? Veio tentar colocar as responsabilidades ali de melhor forma, né? Nos entes ali que participam de todas as operações. A gente antes tinha solidariedade na norma, a 175 tirou a solidariedade, que foi um ponto muito, muito positivo, né? Então, quando você vê esse token, né, quando você vê esse projeto, você vê o que é o protocolo, na verdade, você está aqui na operação tirando alguns entes, mas você não está tirando a segurança da operação, e você está colocando os controles de forma autônoma sendo executados. Então, casa, eu acho que muito com o que a Marina falou lá no início, que você não tira a segurança, você tira o ente aqui, mas você não tira a segurança. Perfeito. E eu achei muito interessante o que o Bruno falou, né, desse futuro, talvez, porque eu acho que, para boa parte do mercado, isso que vocês mostraram já é o futuro, né? Mas faz todo sentido pensar na evolução também do processo, da tecnologia, e acho que das coisas que dá para aprender também em relação ao que o mercado financeiro quer, espera e pode ter de benefício com a tecnologia. E aí eu queria perguntar exatamente para vocês sobre esse futuro, né? Quais foram as lições aprendidas com o TDIC e o que vocês estão vendo de tokenização para o mercado daqui para frente? Não, acho que eu posso falar um pouco de como a gente está usando o TDIC hoje e daqui para frente, né? Então, acho que assim, o principal ponto de mudança lá do primeiro TDIC, 2 anos atrás para agora, é que a gente está conseguindo vestir o TDIC com instrumentos regulados no mercado, né? Então, por exemplo, a LIC tem uma securitizadora dentro do grupo dela, uma securitizadora S2 registrada CVM, e a gente consegue emitir, do ponto de vista regulatório, a debênture securitizada, o CR, o CRI, o CRA, e usar toda essa tecnologia por trás como um diferencial não só da emissão, mas do controle daquela operação com o TDIC.
Então, é uma mistura já de tecnologia com a parte toda regulatória que existe hoje. Eu acho que tem muita discussão acontecendo na CVM, Banco Central, de mudanças necessárias nas normas para o bem do mercado e por ter uma infraestrutura mais digital e leve, que leva um tempo. Acho que a primeira reunião que tive na CVM há quase 4 anos atrás foi quando o Bruno me chamou, falou assim, e me chamou e falou: o que você está fazendo com esse negócio de token? E eu fui até a CVM no Rio para explicar para ele, e dali a gente abriu toda uma interlocução com os regulados, com a área técnica, com o colegiado, sobre tokenização e tecnologia, não sobre leak, que eu acho que isso é importante. Mas as mudanças não são tão rápidas quanto a gente gostaria, né? Embora, sim, aconteceram mudanças do ponto de vista de CVM que permitiu a gente e o mercado em si evoluir muito e avançar muito. Mas ainda falta e acho que vai acontecer. Mas, enquanto isso, vestir o TDIC junto com a camada regulatória que existe hoje, vai permitir que o mercado use bastante a tecnologia e a gente consiga, de fato, resolver dores que o mercado tem nessas operações, principalmente no ponto de vista de controle, no ponto de vista de eficiência operacional. Como é que eu posso fazer uma operação de R$500 mil e uma de 200 milhões com a mesma tecnologia? Né? Isso acho que é aí que você começa a ganhar escala. Então, quando a gente fala de democratização, talvez não é levar a democratização geralmente para o investidor, para minha mãe comprar um token. Minha mãe não faz nem ideia do que é um token ou uma operação de crédito. Mas é como, principalmente, as empresas podem acessar o mercado de capitais cada vez mais cedo, usando tecnologia para isso. Né? Acho que talvez essa, para mim, é a democratização que deveria ser olhada. O varejo sempre tem que ter um cuidado enorme, né, do produto que você leva, e eu concordo, do lado do regulador, do lado de todos nós que somos participantes do mercado, quando a gente fala da oferta daquele ativo. Agora, a gente fala aqui muito mais de infraestrutura. Como eu posso permitir que uma empresa acesse o mercado de capitais em uma oferta de 500 mil ou de 500 milhões com o mesmo custo ou muito parecido? Não pode ter uma... Então, eu acho que... E aí é usando cada vez mais o conceito da tecnologia dessa forma, não só a LIC, mas outras empresas que estão também buscando construir em blockchain, né, tokenização. E a gente começa a ver resultado. Né? Então, a gente já vê, por exemplo, que a gente usou o protocolo TDIC, a primeira operação foi 20 milhões, há 2 anos atrás. Hoje a gente já está alcançando mais de R$500 bilhão em operações usando essa tecnologia, que ainda é muito pouco. Mas você já vê a curva começando a acontecer, a adoção, a confiança e tudo mais. Né? Então, eu acho que é um pouco do que eu vejo no futuro, cada vez mais. E vai chegar alguma hora que a gente não vai mais falar de TDIC, né? Não vai falar mais de blockchain, porque no final a gente está falando de infraestrutura. Eu sempre falo, mesma coisa olhando infraestrutura, a gente faz PIX, TED, e ninguém aqui tem que saber de STR, SPB, SPI, né? Porque é a infraestrutura que está por trás, a não ser quem trabalha na infraestrutura. Né? Mas eu acho que é um pouco disso que eu acredito no futuro. Falando em quem trabalha com a infraestrutura, qual que é a sua visão, Bruno? Eu ia falar do que você falou no finalzinho, de a gente chegar em algum momento e não precisar falar da tecnologia, da blockchain em si, do TDIC. Eu acho que a gente eu vejo como 2 caminhos assim como futuro, né? Eu acho que a primeira parte da emissão, do começo, eu acho que ela tende a ficar cada vez mais simples, tão simples quanto subir um arquivo num lugar, tão simples quanto fazer o login numa ferramenta e começar a usar. Eu acho que a tecnologia para a etapa de emissão, que captura todas essas regras que tem no instrumento, ela vai evoluir, a gente está evoluindo nesse sentido, para que isso seja muito simples, muito fácil, e isso reflita automaticamente ou rapidamente dentro da blockchain. E aí, usando o que o Dani trouxe para a gente, da gente não precisar falar mais da blockchain, então isso fica tudo uma coisa muito mais fluida. Né? Uma emissão acontece, ela está na blockchain, ninguém precisa hoje perguntar se o que eu estou utilizando está na internet ou não, porque virou invisível, todo mundo usa a internet. Ninguém pergunta mais onde estão os arquivos, porque eles estão na nuvem, então acho que vai chegar um momento que ninguém vai mais perguntar se está na blockchain. E aí entra o segundo ponto, que eu acho que tem uma evolução também, como é que a gente, enquanto LIC, as empresas que estão envolvidas em todos esses processos, como é que a gente dá o máximo de transparência possível. E aí, transparência eu quero traduzir para a palavra telinhas. Né? Como é que a gente faz com que vocês, ou quem está interessado, está envolvido em todo esse mecanismo, esse ecossistema, que consiga, tão simples quanto acessar uma tela e falar, deixa eu ver se aquilo está mesmo registrado na blockchain, ou onde quer que ele esteja. Da gente ter um momento onde a blockchain consiga conversar com o público sem ele saber que ele está falando com a blockchain.
Então, acho que esse é o ponto. Muitas das dúvidas que chegam para mim tá, mas me mostra o que é esse negócio, me mostra esse smart contract, me mostra esse ativo na blockchain. Eu mostro um monte de número, um monte de hash, ninguém entende nada. Então, acho que a gente vai passar por um momento de tradução, de colocar uma camada que qualquer um consiga entender, qualquer um consiga apertar um botão ou falar assim, eu quero uma auditoria, eu quero olhar se o que está prometido lá atrás ocorreu. Eu acho que a gente vai passar muito por isso, dessa transparência do ponto de vista de sistema, de tela, de área logada, que é o que a gente está acostumado a fazer. E aí a tecnologia, a blockchain em si, vai ser quase como um certificado, um selo de qualidade. Pô, essa empresa usa blockchain legal, então eu tenho meios de checar que aquilo ocorreu e aquilo ocorre de uma maneira automática. Então, de uma maneira resumida, né, o começo e essa interface para conversar com o maior público possível. Perfeito. E aí, trazendo o Henrique e a Carla para a conversa também, eu primeiro queria perguntar para o Henrique o que você acha que falta para a gente ter uma adoção em uma escala maior, por exemplo, do TDIC, mas a tokenização em geral, no aspecto de regulação, né? E aí, para a Carla, a pergunta vai ser parecida, mas ao invés de regulação vai ser outra coisa, mas aí a gente finaliza com ela. Não, acho que, em primeiro lugar, vale destacar, né, o que o Bruno e o Dani trouxeram aqui, né, de o TDIC encarado como tecnologia, como protocolo, e com essa flexibilidade, ele consegue hoje se enquadrar dentro do próprio mercado de capitais tradicional. Né? Então, para fazer uma operação agregando essa tecnologia do protocolo do TDIC, eu não precisaria hoje de nenhum ajuste de norma. Né? Eu posso fazer CRI e CRA, seja dentro do 88 ou dentro da resolução 160. Então, acho que isso é ótimo e já permite ganhos de eficiência com o uso dessa tecnologia. Porém, o TDIC, como ele foi pensado originalmente, né, ele tinha um caráter mais disruptivo, além do uso da tecnologia, né, DLT, blockchain, desse protocolo para facilitar essas operações envolventes recebíveis. Né? A ideia era realmente criar algo novo, que prescindisse, né, ou que fosse além das regras do mercado tradicional. Né? Então, com isso, acho que vale a gente acompanhar, né, esse aperfeiçoamento regulatório que a CVM deve fazer, como foi dito hoje, aí na via consulta pública nos próximos meses, né, flexibilizando regras e adaptando aí a resolução 88 e ver em que novas oportunidades a gente consegue enquadrar, né, o TDIC como produto ou o TDIC como protocolo, de modo a continuar, né, economizando custos, né, diminuindo custos de observância, né. E vale mencionar também, foi mencionado em outro painel, mas acho que vale o destaque aqui, que a gente já tem também prova da possibilidade de integração, né, entre blockchain, entre DLT e as estruturas do mercado tradicional, mesmo via uma oferta 160. Né, a gente fez junto lá a nota comercial tokenizada, que foi distribuída via rito automático para profissionais, né, e via uma integração entre LIC e LACOS, permitiu a sua tokenização, cumprindo todos os requisitos, né, da 160, incluindo o requisito fundamental, né, que gera a maior dificuldade de integração comum de tokenização, que é do depósito centralizado do valor imobiliário. Né. Então, acho que essas oportunidades de continuar criando novas estruturas, né, que integrem, diminuam o custo, né, diminuam a necessidade, né, de atuação de entes off-chain, né, e com isso conseguem democratizar e baratear o acesso a crédito, é um tema super necessário no momento atual. A gente deve continuar buscando essas alternativas com esse aperfeiçoamento aí da regulação da CVM, que deve vir aí nos próximos meses. Perfeito. E aí, Carla, eu queria te perguntar em relação, na perspectiva do mercado, o que você acha que está faltando para a gente ver mais empresas, mais gestoras, enfim, adotando a tokenização ou, por exemplo, o protocolo do TDIC? Né? Você falou muito da questão de educação, enfim. Eu sou muito otimista com relação a duas iniciativas que estão agora, nesse momento, sendo implementadas, não implementadas ainda, mas elas estão em andamento, né? Que é o DREX e a duplicata escritural. Eu acho que, quando a gente tiver... E o Banco Central está muito comprando essas iniciativas, né? E a gente ter o Banco Central muito ativo com relação ao DREX e a duplicata escritural, eu acho que é um grande ganho. E eu acho que esses dois assuntos, eles vão dar uma... Eu tenho uma intuição de que eles vão dar um gás aqui, sabe? Eu acho que eles vão dar uma injeção aqui nesse nosso mundo que a gente acabou de projetar, porque quando você pensa no protocolo, né, hoje você vê, a gente tem ainda uma perninha para fazer aqui no mundo real,
né? O dinheiro que a gente tem é o dinheiro real, né? É o nome da nossa moeda, e a gente tem que fazer a stablecoin ali, ela é um dinheiro, né, que, na verdade, não existe aqui no nosso mundo real. E a gente tem a iniciativa do Drex vem resolver justamente isso, né? Então, quando a gente tiver o Drex e tiver a duplicata escritural, e aí eu estou falando duplicata escritural porque ela também vai dar uma injeção ali para os FDICs, a gente vai ter uma equação toda sendo montada nesse mundo digital, né? E aí isso também acho que é uma coisa, é uma iniciativa muito bacana. A gente tem que continuar com esse processo educacional para gerar maturidade no mercado, para, quando esse momento chegar, a gente pegar, continuar andando, né? Dali para frente, num processo evolutivo. E eu acho que com esse engajamento do Banco Central, eu acho que a gente vai conseguir pegar uma carona aqui. Eu acho que ali que vai conseguir pegar uma carona, o protocolo vai conseguir pegar uma carona, e a gente vai conseguir divulgar muito mais esse tipo de produto, e a gente vai ter essa equação toda no mundo digital sendo executada com uma beleza muito grande. Perfeito. Bom, infelizmente, nosso tempo acabou. A gente chegou ao fim, não só do painel, mas também do evento. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Acho que a gente fechou com chave de ouro, com um exemplo muito interessante mesmo da adoção de tokenização. E agradecer a presença de todo mundo. Muito obrigado e até o próximo evento no ano que vem, que eu tenho certeza que vai ter. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.